Olá, paz e graça, amém? Vamos começar mais um culto de louvor, de adoração, de palavra, de semente para o nosso coração. Então vamos estar bem atentos a deixar nosso coração realmente aberto para ouvir a palavra de Deus. Vamos nos concentrar, vamos nos deter a este momento, que com certeza se você está assistindo é porque você está se preparando para ouvir o que Deus tem para nos dizer nessa noite, amém? Amém. Eu me lembrei de uns dias atrás que eu estava vendo uma live de um cantor cristão e eu me lembrei desse momento porque naquele dia, quando aquela live tinha começado e eu me preparei para assisti-la, eu ainda não tinha feito meu devocional com Deus naquele dia. Eu ainda não tinha realizado um momento com Deus ainda naquele dia meu, com Ele, né? Então, eu fiz daquele momento, daquela live, daquele culto, daquela adoração, daquele louvor, daquele período de louvor que aquele cantor cristão estava, do meu momento com Deus. Então, eu fiz algumas perguntas no início daquele momento ali com Deus, no momento daquele louvor, daquela adoração, porque eu me recordei porque que nós, às vezes, optamos por escolher não adorar a Deus quando a gente está na presença dele. E no momento que estava ocorrendo essa live, Deus foi me revelando umas coisas que queria compartilhar com você. Essa vai ser a introdução da nossa palavra, amém? E o nome dessa introdução é Interferir no Sentimento de Liberdade do Espírito Santo. Mas como assim? A gente não consegue impedir o mover de Deus? Não conseguimos, mas nós podemos interferir no sentimento de liberdade do Espírito Santo. Se a gente interfere nesse sentimento de liberdade, se ele não se sente bem-vindo, ele com certeza ele não vai se fazer presente. Amém? Então, vamos ler a Bíblia lá em Salmos capítulo 22, versículo 3. Vou ler. Diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E entronizado significa habitar. Então, Deus habita em meio aos louvores. Esse é um versículo extremamente conhecido do livro de Salmos, né? Então, o Espírito Santo, a gente sabe uma das características do Espírito Santo é que ele é sensível. Ele percebe quando não há honra, quando não há respeito. E ele, com certeza, ele se retira desse ambiente. Amém? Então, nossas atitudes podem sim interferir nesse mover do Espírito Santo, mas interferir em deixá-lo incomodado. Assim como a gente se sente incomodado quando alguém está atropelando quando a gente está falando, quando a gente está realizando alguma coisa e a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue realizar aquilo com êxito. Eu fico imaginando que o Espírito Santo sente a mesma coisa quando a gente interfere no sentimento de liberdade dele. Então, o Espírito Santo não se sente livre. Então, a gente está interferindo nesse sentimento de liberdade. Então, o Espírito Santo, ele se movimenta quando ele se sente livre para realizar aquilo que ele quer realizar, aquilo que ele deseja. Então, nós temos a responsabilidade de uma adoração poderosa. Não é somente isso, essa responsabilidade não é somente do pastor, não é somente da equipe de louvor, não são os membros que estão ali mais à frente na igreja. Essa responsabilidade é de todos que estão nesse ambiente. Então, naquele momento, quando eu compreendi isso, Sara, mas tem que ter as pessoas que estão à frente na igreja, todos têm que estar fiéis, quem vai subir no púlpito tem que dar dízimo, tem que dar oferta,
tem que ser fiel com Deus. Eu sim, concordo. Tudo isso também tem que ter. Mas a responsabilidade da adoração não está somente no pastor e na equipe de louvor, está em todas as pessoas que estão presentes naquele ambiente. Então, quando a gente opta por não adorar a Deus, a gente está deixando de desejar, a gente está interferindo no mover do Espírito Santo. Então, esse lugar, esse ambiente que nós nunca imaginamos alcançar, de ir ao céu e alcançar por meio da adoração e por meio do nosso espírito, a gente alcança quando a gente consegue fazer uma adoração com lábios puros, com o coração aberto. Eu vou contar por experiência própria, porque todas as vezes que eu cheguei para Deus e que eu busquei respostas de Deus sobre coisas que estavam acontecendo na minha vida, numa forma de oração que eu estava indignada, brigando com Deus, literalmente brigando com Deus, porque eu achava que Deus estava falhando, mas na verdade eu estava pedindo que fosse feita a minha vontade. Então, todas essas vezes ele não me respondeu nada, ele simplesmente ficou calado sobre essas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E eu lembrei de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, eu chegava para Deus, não era pedindo coisas materiais, literalmente, mas eu pedia explicações sobre coisas que estavam acontecendo na minha vida, mas eu estava obrigando a Deus, eu estava brigando com Deus. E essa não era uma oração verdadeira. Eu não estava com o coração puro nesses momentos, nessas horas que eu chegava para falar com Deus. Então, em nenhuma delas Deus respondeu. Mas todas as vezes que eu fiz no meu quarto um pedaço do céu, entregando a adoração a Deus, pedindo perdão por ter questionado a Ele com raiva, cheio de vontades carnais, em todas elas Ele me respondeu. Ou seja, Deus estava me retratando no meu falar com Ele. Ou seja, não vou te responder que nem um adulto ignora uma criança. O adulto vai ignorar até certo ponto. Depois o adulto vai falar: você fez isso, fez aquilo, não te respondi naquela hora, você estava errado, não sei o quê. E aí é nesse momento que o adulto fala com a criança. Mas se falar no momento da raiva, vai sair coisas que não eram para serem ditas. E era assim que eu estava fazendo com Deus. Eu estava sendo uma filha rebelde, tendo meu momento com Deus, eu pedindo explicações. Não é errado pedir explicações sobre coisas que estão acontecendo na sua vida. O errado é a forma que você pode estar falando com Deus. E era isso que eu queria, essa introdução que eu queria trazer, que você possa, a partir de hoje, aprender mais um pouquinho sobre momento de adoração, sobre adorar a Deus, sobre ser um adorador. Então vamos, neste momento, louvar um pouquinho ao Senhor? Amém? Espírito de Deus, Espírito de Deus.
cumprindo as nossas vontades, Senhor. Venha organizar da forma que Tu queres, Senhor, porque o nosso coração é Teu, Senhor. É somente Teu, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor, para restaurar coisas, para restaurar coisas no nosso coração, Senhor. O Senhor é bem-vindo nessa terra chamada no nosso coração, Senhor. Foi para isso que o Senhor morreu, para habitar nela, Senhor. Amém? O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Papai. Glórias a Ti, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espero que você possa consolidar essa palavra no seu coração sobre o louvor e que você, neste momento de pandemia, você possa cada vez mais estar presente nos seus momentos com Deus. Eu acho que Deus está dando esse momento uma oportunidade para a gente voltar a ter nossos momentos com Deus. Pessoas que não possuem vão começar a ter. Amém? Vamos então passar para a nossa palavra. Davi vai começar a falar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu botei como título dessa pregação O Som da Reconstrução. E para começar, vamos ler nossas Bíblias lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25. E diz assim: Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas, e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele, e a peste acabou em Israel. Nesse versículo, a gente está falando de Davi. Davi construiu este altar. Davi ele veio como um remidor diante do juízo de Deus que veio sobre Israel. Isso aconteceu porque Davi havia pecado e queimou um incenso em Jerusalém e Judá. A manifestação de Deus ela foi vista nas terras de Araúna. E ali o profeta Gade ordenou a Davi que ele construísse um altar ao Senhor. E foi o que Davi fez. Nessa terra, Davi construiu este altar. E com isso, nós podemos ver que há um lugar de graça, de misericórdia e de perdão quando estamos na presença de Jesus Cristo. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar e erguer esse altar ao Senhor. Araúna era o senhor daquela terra, o dono daquela terra. Então ele exercia autoridade e domínio sobre aquela terra.
E Araúna propõe uma oferta a Davi. Essa oferta era que Davi construísse esse altar sem pagar pela terra. Construir o altar no terreno de Araúna sem pagar por aquela terra. Porém, Davi recusa essa oferta e dessa vez ele vai obedecer ao Senhor. Ele vai construir o altar de adoração ao Senhor naquele terreno, naquela terra de Araúna, e vai pagar por isso, ele vai pagar pela terra. Então, isso nos mostra que há um preço a ser pago pela nossa adoração. E Jesus nos disse que não podemos adorar a dois senhores. Ou vamos obedecer a um e aborrecer ao outro. E a nossa adoração ela precisa ser exclusiva. Nós temos que ser libertos de quaisquer outros senhores. Temos que ser livres de qualquer outro senhores. Davi, ele edificou um altar na terra de Araúna. E Deus vem quando nós preparamos um lugar, quando nós preparamos um ambiente, quando nós preparamos um altar para Ele. Amém. Então, o que Davi estava falando agora, o nosso Davi, falando do Davi da Bíblia, é que o Davi da Bíblia, ele decide obedecer ao Senhor. E ele entendeu que ele precisava tomar o lugar de um remidor daquele lugar. Davi recusa a proposta de Araúna de construir um templo, construir um altar para Deus, naquela terra de forma de graça. Davi, então, pagou por aquela terra para ser dono daquela terra de Araúna. Então, Davi, finalmente, mais uma vez, Davi se redime a Deus e opta por obedecer a Deus, né? Então ele opta por fazer a coisa certa. Então ele toma um lugar de um remidor naquela terra. Então ele pagou um preço para possuir aquela terra. E para deixar um pouco mais didático, vamos imaginar quais sons existem em uma construção civil. Por exemplo, a gente consegue ouvir barulho do martelo batendo num prego para ser pregado. Nós ouvimos barulho de serra serrando cerâmica. Nós ouvimos barulho de tijolo sendo posto em cima de tijolo. Nós ouvimos barulho da massa sendo preparada, sendo mexida, né? Então, há vários sons. Barulho da areia, barulho da pedra. Então, vamos imaginar esses sons que existem numa construção civil. Agora, vamos trazer para essa palavra. Existe um som quando a gente estabelece esse altar, quando a gente ergue esse altar a Deus. Amém? Amém. Quando restauramos o altar da adoração, a presença de Deus ela vai se manifestar. Isso é muito perceptível em várias passagens da Bíblia, né? E uma curiosidade é que naquela terra que Davi comprou, ela se situava no Monte Moriá, que posteriormente o filho de Davi, ou seja, Salomão, o rei Salomão, é o mesmo lugar onde Salomão constrói o templo para o Senhor. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, o pai veio e ergueu um altar. Ou seja, fez uma base, fez algo para mudar a geração passada dele e a geração futura dele. E Salomão veio e constrói um templo para Deus. Ou seja, maior do que um altar é um templo.
Concordamos? Concordamos. Então, ou seja, o pai vem e faz algo inicial, mas que é extremamente libertador. Ou seja, Davi foi um remidor da geração dele, das gerações dele. E Salomão entende isso também e constrói um templo para Deus. Ou seja, um caminho foi aberto para que Salomão construísse o templo ao Senhor. Não foi de uma noite para o dia, né? Essa ideia não foi de uma noite para o dia. Foi passado de uma geração para outra. Essa vontade de Deus, né? Então, quando temos atitudes de remidores, esse som que eu já acabei mencionando já anteriormente, esse som da adoração, o som do altar sendo erguido, ele ecoa sobre as gerações futuras, sobre as gerações que virão. Ou seja, a obra de Deus ainda vai continuar nas próximas gerações, não vai parar em você. Amém? Então, o que é adoração? A adoração é uma iniciativa, é uma atitude. Então, precisamos nos dispor, nos levantar. Ou seja, a gente tem que estar preparado, nós precisamos estar preparados. E a adoração é adorar e agir. É literalmente isso que a palavra adoração significa. É você ser instruído por Deus e agir com essa instrução. É você seguir ao pé da letra a receita que Deus está te dando. Amém? Então, o nosso louvor, ele não pode só apenas ser música, mas profecia que, em concordância com o céu, vai trazer restauração para a terra. Amém? Olha só o que eu acabei de dizer. Nosso louvor não pode ser apenas música, porque nós não estamos só no âmbito de música, nós estamos no âmbito de adoração, de louvar a Deus. Glória a Deus. Nós somos adoradores por essência. Amém? Amém. Então, quando a gente adora a Deus no espírito e em verdade, nós, na verdade, estamos profetizando e estamos concordando com o céu para trazer uma libertação para a terra. Ou seja, está na sua adoração com Deus muitas coisas que precisam ser destravadas da sua vida. Amém? Da sua vida, da sua família, dos seus familiares. É você que tem que se posicionar, como eu já falei, né? Amém? Então, altar. O que é um altar? Altar é um lugar de conexão entre céu e terra. Vou repetir de novo. Altar é um lugar de conexão entre céu e terra. Então, Davi construiu aquele altar para que fosse feita uma conexão entre o céu e a terra. Foi a partir daquele momento que eu creio que não houve mais interrupções para que Deus pudesse agir lá em Jerusalém. É necessário que a gente tome uma posição para restaurar portas e muros que estão destruídos, que estão arruinados, que estão assolados. Ou seja, nós fomos levantados para reconstruir ruínas, restaurar. Nós somos reparadores de brechas, restauradores. Amém? Essa passagem, eu lembro que está em Isaías capítulo 58, versículo 12, diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Amém. Então, os adoradores, os verdadeiros adoradores, precisam se importar, dar uma importância com os muros que estão caídos. É a nossa responsabilidade, é minha responsabilidade restaurar ruínas da minha família, que meus pais caíram, meus avós, meus bisavós, é a minha responsabilidade. Não é de outra pessoa, é minha. Então a gente que tem que tomar essa decisão, a gente que tem que
se dispor nesses momentos com Deus, de restaurar, de ouvir as instruções do Senhor e segui-las como fosse uma receitinha, amém? Lembram de Neemias, a história de Neemias? Pois é, Neemias se importou, chorou, lamentou com tudo aquilo que estava acontecendo com Israel. Então, o que temos construído? O que estamos construindo, aliás? Nossa, pergunta pesada, né? Também doeu quando eu escrevi isso aqui. Mas assim como essa palavra te atinge, me atinge 2 vezes. A palavra de Deus, ela atinge, ela separa entre juntas e medulas. Ou seja, desde o momento que eu estava preparando a palavra até eu estar aqui, nós estamos aqui falando dela, transmitindo ela, nós estamos sendo também ministrados, amém? Então, o que estamos construindo? É uma pergunta pesada, mas não é para responder em voz alta, responda para si mesmo. Os nossos frutos, os frutos da nossa vida, de nossas atitudes, elas precisam ser realmente um som agradável a Deus. Amém? Então, o que estamos construindo? E a partir daí a gente tem que ver esses frutos. E esses frutos têm que estar subindo como um som agradável a Deus. Vou abrir a Bíblia em Salmo 149, versículo 6. Diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Ou seja, em uma mão nós devemos construir, a outra nós precisamos estar armados. Isso foi escrito lá em Salmos, 149, versículo 6. Naqueles momentos de guerra, às vezes os israelitas eram instruídos por Deus, por uma mão estar construindo um muro e por outra estar empunhando a espada, a armadura, as armas, ou seja. E o que significa muro? Muro significa proteção. E o que significa arma? Arma significa ataque. Muro significa defesa e arma significa ataque. Amém? O louvor e a adoração possuem essa mesma característica. Ataque e defesa. Então, o momento de adoração é um momento de ataque e de defesa. No mundo espiritual. Claro, porque nós vivemos no Espírito, amém? É um momento de ataque e defesa. Ou seja, nós temos que estar fundamentados em Salmo 149, versículo 6. Que com uma mão a gente está atacando, com a outra a gente está defendendo. Com uma a gente está construindo um muro, com a outra a gente está empunhando armas. Então, esse versículo é para te trazer que a sua voz é uma ferramenta que Deus te deu para restaurar gerações. Sua palavra, a sua voz, as suas atitudes, o que você faz, são coisas para restaurar gerações. Ou seja, Deus te deu autoridade para restaurar gerações, amém? É tempo de construir, e construir no modelo correto. Não dá mais tempo da gente se embasar em modelos caídos, modelos que não dão certo, modelos errôneos. Não dá mais tempo. Nós estamos sentindo isso exacerbadamente nesse momento de pandemia. Não dá mais tempo para a gente se embasar em coisas erradas. Não dá. É tempo de construir, de restaurar e ainda de construir e restaurar em modelos verdadeiros, corretos. Amém? Devemos permanecer em harmonia com Deus. Ah, Sara, mas vão vir críticas, vão vir pessoas para só falar mal, muitas pessoas
para me atrapalhar, quase nenhuma, poucas vão vir para me ajudar. Sim, eu concordo, exatamente. Mas devemos permanecer em harmonia com Deus, porque não há mais tempo para a gente desviar o foco, não há mais tempo para a gente desviar os nossos caminhos, não há mais tempo para perder tempo, não há mais tempo para perder tempo. Ou seja, a gente tem que traçar um objetivo, focar nesse objetivo e alcançá-lo. A gente tem que estar, para isso ocorrer, a gente tem que estar em harmonia com Deus. Amém? Amém. Então vamos permanecer fundamentados em Deus. Permanecer nele. Amém? E uma coisa que Davi também fez, além de comprar a terra, além de possuir a terra, pagar um preço pela terra, tomar um lugar de um remidor, ele depois ele faz sacrifícios. Ele oferece sacrifícios. E assim como há um som do altar sendo erguido, também há um som de sacrifício. Lembra do átrio? O átrio era um lugar que ocorria sacrifícios. Ou seja, tinha muitos animais ali sendo sacrificados. E a gente já ouviu algumas vezes, alguns já a gente coloca, né, na internet para imaginar, né, o sofrimento de alguns animais quando estão morrendo. Então esse barulho é quando eles estão, naquela época, quando eles estavam sendo entregues pelos nossos pecados, para que nossos pecados fossem perdoados, era um lugar então que havia um barulho, né? Então fazer sacrifício também gera um som sobre esse altar. Amém? Então há um som quando a gente está construindo, erguendo um altar, e há um som quando também estamos fazendo sacrifício para Deus. Então esses dois pontos são extremamente importantes para a gente se ater, para enxergar que as coisas estão mudando na nossa vida, estão mudando na nossa casa, no nosso lar. Ou seja, isso vai começar a dar indícios que a nossa vida está mudando, que a vida dos nossos familiares está mudando, que a nossa casa está mudando, que nós estamos restaurando as nossas casas, que nós estamos restaurando as nossas famílias, que o pai da família está se erguendo como um muro, que a mulher, a mãe, está se tornando uma mesa para alimentar os filhos, o marido, sendo sábia, sendo auxiliadora, idônea. Amém? Então, essa palavra é extremamente poderosa porque abrange todos esses assuntos. E como é magnífico a gente entender essa restauração de ruínas. Entender que está nas nossas mãos essa decisão. Amém? Então essa era a nossa palavra. Vamos fazer uma breve oração para a gente encerrar, amém? Que o Senhor possa consolidar essa palavra no seu coração. Que você possa ouvi-la várias vezes, para que o Senhor fale no seu coração cada vez mais e mais, cada vez que você for ouvi-la. Por isso que está sendo gravado, está sendo colocado na internet, para ficar bem consolidado no nosso coração, uma ferramenta para a gente poder se alimentar dessa palavra e trazer uma semente para o nosso coração, abrir nosso coração como um terreno fértil e fazer frutificar essa palavra, amém? Então vamos erguer nossas cabeças para fazer uma breve oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, que o Senhor possa nos proteger, nos abençoar para o restante da nossa semana, Senhor. Que o Senhor possa consolidar essa palavra nos nossos corações, Pai. Ó Pai, se revele a nós, Senhor, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nos perdoe por todas as vezes que a gente saiu desse ambiente de adoração, que a gente não quis estar presente na sua presença, Pai. Nos perdoe por ter interferido nos
seu sentimento de liberdade, Pai. Nos perdoe, Senhor, por esse erro, Senhor, por esse pecado, Senhor. Nós estamos contritos, nós estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração, derramando o nosso coração aos teus pés, Senhor, pedindo perdão, Senhor, sobre esse erro, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado porque o Senhor deste, Pai, a autoridade para a gente erguer altares, para que os nossos filhos possam erguer templos, Senhor. Nós vamos mudar gerações, Pai. Senhor, coloque em nossos corações isso, que possamos tomar atitudes que vão mudar as nossas vidas, que vão mudar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, Senhor, que vão mudar a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataras, Senhor. Nós estamos limpando, Senhor, essa água da nossa família, Senhor. Nós estamos restaurando ruínas, Pai. Venha, Senhor, transformar as nossas vidas, Jesus. Nós queremos que seja realizado, Senhor, que o coração dos filhos se converta ao coração do Pai, e o coração do Pai se converta ao coração dos filhos. Não há mais tempo para ter modelos errados, Senhor. Não há mais tempo de viver em casa em que corações não estão interligados, Senhor. Não há mais tempo, Pai. Restaure essas ruínas, Jesus. Nós queremos que as nossas famílias sejam restauradas, que nossos lares sejam restaurados, Senhor. E através da nossa busca por Ti, Senhor, nos revele cada vez mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos revele cada vez mais e mais, Senhor, nos nossos momentos com o Senhor, nos nossos devocionais, nos nossos momentos de leitura da Bíblia, da Palavra, Pai. Nos nossos momentos de louvor e adoração, Senhor. Que o Senhor seja entronizado hoje e para sempre. Amém? Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, né, da Comunidade Cristã Amar, se inscreva lá. No Instagram também, nós temos o canal do Instagram, lá no Facebook está transmitindo agora. Comunidade Cristã Amar também. Que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém? Fique com Deus, a paz e a graça.